Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Thiago e esse é mais um vídeo, bora lá. Chamado What the Fuck Happened em 71 e mostra uma série de indicadores econômicos, cara, que de 71 pra frente mudaram completamente. Tem um dado interessante, por exemplo, entre os anos 40, final da Segunda Guerra, e os anos 70, você se tornar mais produtivo envolvia um aumento na sua capacidade, na sua compensação financeira. Então, assim, cara, eu hoje sou um trabalhador e eu produzo uma garrafa de... Beleza. Aqui a gente consegue compreender nesse dado que ele está trazendo, porque você tem muito claro a associação entre o valor gerado e compensação, né? Entre salário e valor gerado pelo que foi produzido. Plástico por dia. Eu me torno mais eficiente e aí eu passo a produzir 2 garrafas plásticas por dia. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que eu conseguisse produzir 2 garrafas, eu ganharia o dobro da minha compensação financeira. Eu me torno mais produtivo, então eu tenho uma maior compensação financeira porque eu estou produzindo mais riqueza. A partir de 71, essa relação parece lógico, morre, né? cara. Morre. É um gráfico que vem juntinho. Em 71 ele quebra e ele se divide ao meio, onde nós nos tornamos mais produtivos e não observamos um aumento na compensação financeira. E um outro gráfico que acompanha esse gráfico é o gráfico que mostra a renda entre as classes financeiras. E o que esse gráfico mostra é o seguinte: do ano de 71 em diante, os ultra ricos enriqueceram absurdamente. Os bottom 20 enriqueceram quase nada. Então o que nós vemos desde o ano 71 é o efeito Cantillon, que é o eterno distanciamento entre os 1% mais ricos e os 99% menos ricos. E a razão que acelerou e botou a pedra fundamental desse fenômeno que nos persegue há 53 anos, desde 71, nós tornamos a moeda fiduciária. Nós criamos uma impressora infinita de dinheiro. E essa impressora infinita de dinheiro, ela mostra... Então beleza. Ele coloca todo um cenário e a causa desse cenário, da desvinculação do valor do produtor para a recompensação que ele tem, é o fato do Estado imprimir mais dinheiro. Essa é a pedra fundamental do que ele cria dissociação de valor e trabalho. O cara ele gera valor, mas ele não recebe por isso. O valor vai para o 1% mais rico que ele está colocando ali. O principal fato disso acontecer é a impressão de moeda, a inflação. Mora no quintal dos ultra ricos. Então é óbvio que sempre que o dinheiro é impresso, ele primeiro vai parar no bolso dos ultra ricos. A maneira como funcionam os títulos de dívida, o mecanismo da inflação, os mecanismos de flexibilização quantitativa. Olha, quando ele fala título de dívida, se é título de dívida pública, então é os juros da economia, né? Por exemplo, o Brasil está com uma taxa de 15% de juros ao ano e nós estamos no mês 7 de 2025. Então ele está vinculando isso ao efeito da inflação. Então, juros mais alto, o mecanismo pelo qual isso funciona favorece o aumento de 1%. O aumento da riqueza do 1% mais rico, vamos dizer assim. Quantitativa é uma grande engenhoca que ela aumenta a quantidade de unidades de dólares no bolso desses ultra ricos de forma desproporcional ao aumento da quantidade de dólares no bolso dos 99. Muito embora o dinheiro tenha sido impresso para resgatar a economia inteira. Bom, o que ele aqui, o Casta Cripto, está denunciando é uma estrutura, a estrutura do Estado sequestrada pela elite do 1% mais rico, certo? Ok, mas ele foca principalmente num ponto que eu acho que é o ponto periférico disso, que é a inflação da moeda. Ela é apenas um aspecto de uma economia doente, vamos dizer assim. Vamos pegar como exemplo o Brasil. O Brasil é uma economia doente, que foi sequestrada pela sua elite, e essa elite encontrou mecanismos de fazer com que as riquezas que são produzidas pelas classes inferiores, vamos dizer assim, sejam convergidas para 1% mais rico. E como isso acontece? O primeiro aspecto, eu posso colocar a inflação que ele colocou, certo? Eu posso colocar esse como um primeiro ponto. Mas o segundo ponto, com certeza, e talvez até mais relevante do que a inflação,
no caso, seja a taxa de juros alta, que é um dos mecanismos que ele passou por cima ali, mas ele não se aprofundou. Porque a taxa de juros alta faz com que o Estado gere dívida, ou seja, pegue o dinheiro desse 1% mais rico e remunere ele no futuro. Uma taxa exorbitante, que é os 15%. Que é o Brasil, sendo a 9ª maior economia do mundo, é a maior taxa de remuneração. O Brasil não está tão mal para uma taxa tão grande. A gente pode entrar nesse aspecto depois. Mas o fato dessa taxa ser tão alta é um dos mecanismos que faz com que 1% mais rico fique cada vez mais rico. Certo? Porque como isso acontece? Porque dinheiro gera mais dinheiro. E se eu tenho muito dinheiro empregado dentro, a partir do Estado, muito dinheiro colocado no Estado, eu vou receber esse dinheiro de volta. E faz um aspecto ainda mais complexo, que é o seguinte: uma taxa de juros alta faz com que as iniciativas econômicas na economia caiam. Então, se eu tô com meu dinheiro parado e tem inflação, então a inflação é uma motivação para que eu invista esse dinheiro em alguma coisa para que ele não perca valor no futuro. Então, ou eu vou construir uma casa, ou eu vou investir em um empreendimento, numa padaria, alguma coisa, o que for. Eu vou buscar investir esse dinheiro. Ou eu posso emprestar para o Estado. Quando o Estado coloca uma taxa de juros a 15%, isso estimula todas as outras iniciativas. O que faz com que as outras pessoas elas fiquem sem crédito. O que faz com que as outras pessoas fiquem sem dinheiro. Porque o dinheiro que eu ia injetar na economia seria a renda de outra pessoa. Então isso desaquece a economia. Então a taxa de juros alta gera um desaquecimento da economia. Tem um segundo aspecto agora, que vamos lá, já passamos pela inflação, taxa de juros alta, agora nós vamos para o terceiro, que é a financiarização da economia. É quando uma empresa ela entra na bolsa de valores. E quando ela entra na bolsa de valores, ela começa a sofrer o estímulo dos acionistas. E os acionistas estão motivados muito mais pelo lucro. E quando eles estão motivados pelo lucro, eles apertam as margens dos fornecedores, porque uma empresa grande ela compra muito de um fornecedor só. E às vezes esse fornecedor tem apenas ela como cliente. E por ter apenas ela como cliente, ele aceita trabalhar por uma margem de lucro menor para ganhar na escala. Então, a empresa grande, ela tem a capacidade de ela tem maior poder de negociação, vamos dizer assim. Então, a empresa grande ela consegue apertar as margens do lucro dos seus fornecedores e também ela consegue apertar os salários dos funcionários. Porque se você pensar que numa empresa a folha salarial é um custo e não um investimento, então quanto menor for meu custo, melhor. Quanto menor for o salário dos funcionários daquela empresa, maior vai ser meu lucro. Porque a relação é direta. Quanto mais eu abaixo o salário, mais eu aumento o meu lucro, porque a minha despesa diminui. Quando essa empresa é de um dono, e o dono está ali todo dia na empresa, ele conhece os funcionários, ele conhece as pessoas que trabalham ali, ele tem um relacionamento íntimo, e ele não vai demitir aquela pessoa por qualquer coisa, ele não vai mandar aquela pessoa embora. Mas quando essa empresa vira de capital aberto dentro da bolsa, o que acontece é o seguinte: eu demito aquele funcionário para contratar um que exerce a mesma função, mas só que mais barato. Todo esse cenário tem um problema intrínseco, que é o seguinte: quando eu aperto a margem de lucro do meu fornecedor, quando eu aperto a margem de salário dos meus colaboradores, dos meus funcionários, e eu tiro o dinheiro por meio do Estado, da economia, as pessoas ficam com a renda depreciada. E pessoas com renda depreciada não compram, não consomem, não tem dinheiro para consumir. Isso é um problema, porque a empresa está produzindo, ela está produzindo itens para dentro da sociedade, para dentro do mercado, né? Ela está produzindo os seus produtos, mas ela não tem quem compre. Então vem o Estado para poder resolver essa equação, que é dando crédito. Então por isso que vamos dizer assim,
os governos do PT deram tanto crédito, porque eles estavam tentando resolver essa situação que vinha acontecendo e que continua acontecendo desde o começo dos governos, desde o começo da democracia. Você retira dinheiro da economia por altas taxas de juros fornecida pelo Estado, você financiariza as empresas e você diminui os salários das pessoas, as rendas das pessoas de forma sistêmica, e daí você salva essa economia com o crédito. Você fornece crédito para essas pessoas. E quem são os maiores beneficiários desses créditos? As elites, os donos de banco, aqueles que têm papéis investidos em empresas, ou seja, grandes acionistas, que inevitavelmente são as mesmas pessoas. Os grandes de banco são os maiores acionistas, então eles ficam muito fechados naquele ambiente. As possibilidades de você crescer, gerar lucro, ganhar financeiramente dentro de um país, convergem todos para aquele único ponto, a financiarização da economia. E é assim que eu vejo que essa máquina é montada. E o único capaz de resolver essa equação é o Estado. É o Estado brasileiro. Vamos fazer um breve exercício mental aqui. Se o Estado abaixasse a taxa de juros, o que aconteceria no dia seguinte? Aquelas pessoas que têm o dinheiro na taxa de juros do Brasil iriam tirar dela, certo? E iriam buscar outro lugar para poder investir seu dinheiro, certo? Muitos podem dizer que tirariam do país, mas eu não acredito nessa possibilidade, porque o Brasil é um país em crescimento. E não tem um lugar melhor para você investir seu dinheiro do que um país em crescimento. Você vai comprar empresas norte-americanas que já valem bilhões e não tem mais para onde crescer? Ou você vai investir numa empresa num país como o Brasil, que tem uma possibilidade de crescer? É muito mais difícil uma empresa de 1 trilhão dobrar o seu valor do que uma empresa de 2 bilhões dobrar o seu valor, certo? Ou de 2 milhões dobrar o seu valor. Então, quanto menor a empresa, mais fácil você multiplicar seu capital. É claro, depende todo de um arcabouço do Estado para criar um ambiente competitivo e que gere a possibilidade dessas empresas crescer. Mas, mesmo assim, vamos deixar esse ponto de tirar o dinheiro do país de lado. Mas quando você abaixa a taxa de juros, você cria um ambiente onde as empresas possam competir. Porque o dinheiro para de fluir da taxa de juros e vai para a iniciativa privada. As pessoas têm que começar a inovar, a investir o seu dinheiro, correr riscos. E correr riscos também é transferência de riqueza para as outras classes. Porque quando uma empresa quebra, ela gerou valor, mas não conseguiu aquele dinheiro de volta. Mas aquele valor gerado vai para as outras pessoas que estavam próximas daquela empresa. Então também é uma forma de transferência de renda, de aumentar a competitividade. Então o simples fato do Estado fazer ação de diminuir a taxa de juros já faz esse efeito na economia muito positivo. O Estado ele tem várias outras formas de atuar também. O Estado tem a forma de fomentar setores específicos, financiar setores específicos para poder criar valor em cima desses setores, para depois esses setores se valorizar e virar um ponto positivo, como um ponto positivo dentro do país, como é o caso da Embrapa, e por si só já gerar muito valor. É o caso da Embrapa, é o caso da Embraer, que são empresas gigantescas nacionais que foram investimentos bem sucedidos do Estado. Então, espero que tenha ficado claro que, tipo assim, não é apenas a impressão de dinheiro que pode causar isso, mas também é toda uma estrutura montada que só vai ser mudada quando o Estado decidir desenvolver seu próprio país. E isso passa também
por uma mudança de mentalidade da nossa elite ou a mudança da própria elite. Um desses dois pontos tem que acontecer. Porque há uma elite preguiçosa em explorar o mercado interno de uma forma tão baixa e ruim, que é através da taxa de juros. Ela fica refém de si mesma quando comparadas com as outras elites de outros países. Porque os outros países buscam desenvolver o seu mercado interno, trazer mais complexidade econômica e mais tecnologia para o seu país. Isso é o caso da China, é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Europa, por exemplo, principalmente a Alemanha. As elites locais dessas regiões, elas olham para o próprio país e tentam desenvolver esse país e, ganhando escala dentro da competitividade, ficarem mais poderosas. A elite brasileira busca no povo brasileiro uma forma de ficar mais poderosa, explorando esse povo, mas sem gerar recurso nenhum, sem gerar valor nenhum. E isso coloca ela numa posição mais abaixo da competição mundial. Entende? A nossa posição hoje é derivada de uma preguiça da elite brasileira em pensar um país altivo e poderoso. E isso é muito triste. Espero que tenham gostado. Sigam por mais vídeos. Até a próxima. Valeu.